Queridos irmãos, queridos amigos que nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Igreja em Camaçari. Hoje veremos sobre a vontade celestial de Deus e a revelação de sua glória em nós. O propósito de Deus tem origem em sua vontade. O Filho arquitetou com sabedoria o plano que atende à vontade do Pai e o executa. Deus nada faz que não seja conforme o propósito de sua vontade, e por sua misericórdia fomos incluídos nessa vontade. Aleluia! Em Efésios 1:12, lemos: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nesse versículo, vemos que o resultado da bênção espiritual nos lugares celestiais é a glória a ser revelada em nós, conforme lemos em Romanos 8:18, sobre a revelação da glória nos filhos de Deus. Quando a glória se revelar, ocorrerá a plenitude dos tempos. Então não haverá mais necessidade do tempo, pois a vontade de Deus terá sido plenamente executada. Deus deseja fazer algo espiritual, criar algo celestial aqui na terra por meio da humanidade. Em nosso corpo, somos limitados ao tempo e espaço. Deus fez o corpo do homem do pó da terra. Contudo, seu espírito e alma não são terrenais. Nosso espírito veio do sopro do Deus eterno, da eternidade e não desta dimensão limitada ao tempo e espaço. Ele soprou nas narinas do homem o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Cada um tem sua personalidade e individualidade e Deus respeita isso. Ele deu ao homem personalidade e individualidade distintas para que, quando o encabeçar em Cristo, este governe sobre todas as pessoas, mesmo diferentes. Isso será algo muito belo. É por esse motivo que a obra de Deus não é uma obra humana. Não é sobre constituir uma organização religiosa, tampouco uma entidade com numerosas igrejas e milhões de membros. Nosso trabalho não é esse. O trabalho que Deus quer fazer é produzir em nós algo que o homem não consegue fazer, algo que é do céu, que é espiritual e não terreno, mas da dimensão de Deus. Os homens capazes conseguem fazer grandes obras humanas, mas não conseguem fazer a vontade de Deus. Somente Deus pode fazer sua obra com a bênção espiritual nos lugares celestiais. Diante disso, vemos que Deus quer usar-nos como canais para a atuação de seu poder e de sua capacidade. Quando se acha capaz, o homem faz uma obra humana, mas quando deixa o poder de Deus atuar, a obra de Deus é feita. A igreja é resultado da vontade de Deus. Nenhum de nós morreu pela igreja, derramou seu sangue para realizar a redenção e gerar a igreja. Somente Cristo foi capaz disso. Portanto, a edificação da igreja só pode ser realizada por Ele. Quanto a nós, precisamos ser pessoas de espírito contrito e humilde, coração quebrantado, arrependido e nunca arrogante, pois a arrogância do homem o leva à ruína. O orgulho do homem o leva à perdição. Nosso caminho não é o da soberba, nosso caminho é o da humildade. Quando reconhecemos que nada podemos fazer e confiamos na palavra de Deus para fazer sua obra, Deus mesmo age. O Espírito de Deus tem feito grandes obras entre nós, com prodígios, milagres e sinais que, embora feitos por intermédio de nosso corpo terreno, resultam em algo espiritual que pode ser comparado a um período de gestação. Vivemos na terra com nosso corpo terreno, desfrutando o Senhor, ouvindo e praticando a palavra e fazendo sua vontade. Com isso, por meio da igreja, está sendo gestado algo maravilhoso dentro de nós. Vemos a descrição disso no versículo 18 de Romanos 8.
porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Enquanto vivemos no corpo, temos sofrimentos, não é mesmo? Mas esses sofrimentos visam produzir algo maravilhoso, celestial. Essa obra maravilhosa que Deus está gestando em nós resultará um dia na glória a ser revelada nos filhos de Deus. Os versículos 19 e 20 de Romanos 8 dizem: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Toda a criação está sujeita à vaidade por causa da queda do homem. O pecado entrou e a morte contaminou e imperou sobre todos os homens. Contudo, chegará um momento em que a criação ganhará liberdade. Hoje, toda a criação está debaixo do cativeiro da corrupção. Mas quando surgir o que Deus está gerando na igreja, a criação também será libertada do cativeiro da corrupção, que está escrito em Romanos 8, do 21 ao 23. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a filiação, a redenção do nosso corpo. Querido ouvinte, aguardamos a filiação. E o estágio final desse processo é nos tornarmos filhos prontos para receber a herança de Deus. Essa etapa final ocorrerá com a redenção de nosso corpo. Esse corpo feito do pó da terra é unicamente o que nos limita ao tempo e ao espaço. Ele é como uma casca, um casulo que será rompido e, por fim, trocado por um corpo de glória, não mais limitado pelo tempo e espaço. Portanto, esse é o momento do nascimento da glória que Deus tem produzido mediante a igreja e mediante o encabeçamento de Cristo. Graças a Deus. Ó Senhor Jesus. Amém.